Boa noite. Queridos irmãos em Cristo, vamos nos preparar um pouquinho agora. Vamos relaxar o corpo físico. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Vamos colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Vamos tentar colocar lá do lado de fora da casa, do lado de fora do portão. Colocar embaixo da cadeira, do lado, onde for, respirar fundo e agradecer. Vamos aquietar nossa mente, fazer uma conexão com o mais alto, agradecer o dia de hoje, a comida, o cobertor, a casa, o ar, a água, o trabalho, a saúde, a família, os amigos. Vamos também agradecer as nossas dificuldades, porque elas nos impulsionam para crescer, elas nos impulsionam para ir adiante. Às vezes até um cutucão nas costas nos faz dar um passo à frente. Então, vamos agradecer, vamos pedir que os bons espíritos, mesmo com as nossas dificuldades, estejam conosco sempre. Que Deus nos abençoe e que hoje também os espíritos protetores dessa casa, do Grupo Espírita Corrente do Bem, nos ajudem com o texto e nos dando tranquilidade a todos nós, relaxando o corpo, aquietando a mente. Que assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 25 do Evangelho. Buscai e achareis, que é parecido com pedir e obtereis. Então, esse capítulo não é muito longo, ele tem 3 partes. A primeira diz: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, no Evangelho de Mateus tem: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-vos-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros que lhe pediram? Evangelho de Mateus. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é parecida com ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, pedi e obtereis. É o princípio da lei do trabalho e, portanto, a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, visto que ele põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, quer dizer, quando nós éramos, o ser humano terreno era parecido com um animal, vivia num estado de incivilidade, de barbaridade, o que nós precisávamos? Nós, porque provavelmente muitos de nós ou todos nós estivemos naquele momento também. Ainda bem que a gente não se lembra, né? A bênção do esquecimento. O homem usava a inteligência para quê? Alimento, buscar alimento, se defender dos inimigos, que eram seus próprios irmãos, né, em Deus, e os animais selvagens, e se defender das intempéries. Era para isso que ele usava a inteligência, né? Mas Deus outorgou a todos nós o desejo incessante de melhorar. Por causa disso que nós estudamos, por causa disso que nós trabalhamos, né? Nós queremos sempre melhorar. Esse desejo impele que os nossos cientistas façam pesquisas, que os nossos
filósofos escrevam, que os nossos profissionais trabalhem, se atualizem, sempre com o intuito de melhorar, em todos os sentidos. Por causa disso, nós temos invenções, descobertas, as coisas da ciência. Inclusive, estamos passando ainda, né, mais calmamente, a pandemia, e toda a questão da vacinação que a gente viu. Mas se Deus quer que a gente se vacine, isso a gente ouvia. Por que não manda a vacina? Ele deu, não a vacina, mas ele deu a inteligência e a vontade dos cientistas para fazerem essa vacina. Deus terceiriza. O nosso irmão André Trigueiro, jornalista, né, irmão em Deus, ele diz essa frase, eu acho muito bonito: Deus terceiriza. Ele dá para nós as condições para que nós façamos a nossa parte. O progresso, cada um realiza individualmente na sua vida. E é bem interessante a gente ver que ali nós temos talvez a fonte maior de acreditarmos na reencarnação. Pensem comigo. Todo dia, né? Toda hora, todo minuto, todo segundo, muitas crianças nascem. Hoje a gente vê as crianças vindo, todo mundo diz, né? Se espanta. Não é como no meu tempo, parece que são mais inteligentes, mais espertas, né? Em suma, sem tirar a questão da tecnologia, de tudo que modificou nos últimos anos, as crianças realmente, elas estão, parece que foi atualizado o chipzinho, né? Porque eu lembro da minha infância e hoje, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, hoje as crianças com 2, 3 estão sabendo muito mais do que eu naquela época. Então tem um monte de fatores, mas tem também o progresso que foi feito nas outras vidas. Se quando a gente morre, 7 palmos acabou, o que a gente tem que pensar? Que os que estão nascendo estão vindo para a primeira vida deles. E as nossas primeiras vidas não foi assim. Nós estávamos no meio da selva, vivendo em cavernas, comendo comida crua. Então, nós temos que compreender que a reencarnação é muito tranquila de se entender, sob a ótica da fé raciocinada e não a fé cega. Senão, cada vez que um nasce, estava começando tudo de novo. Então não haveria progresso. Estaríamos sempre na época das cavernas. Voltando à questão da melhoria de todos nós. Se Deus tivesse isentado a gente do trabalho, como é que seria o nosso corpo? Totalmente atrofiado. Como é que seria a nossa mente? Nós estaríamos no tempo das cavernas. Tudo que a gente não utiliza, estraga, corrompe, fica fraco. É só perceber, assim, todo mundo conhece alguém que ficou doente, ficou um tempo na cama, né? E depois tinha que começar a andar devagarinho, porque as pernas estavam fracas, o corpo estava fraco. Então, para isso existe o trabalho. O trabalho leva ao progresso, a melhoria da inteligência física e emocional. Por isso é que o trabalho é uma necessidade. E Jesus disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ninguém merece receber o que não dá. Nós somos fruto do que pensamos, da forma como agimos, das nossas atitudes. Então, nós somos as vítimas de nós mesmos e os carrascos de nós mesmos. A gente sendo fruto do que a gente faz, a gente merece receber na proporção do que faz.
Isso é justiça. Deus é soberanamente justo e bom. Em virtude desse princípio, os Espíritos não poupam o homem ao trabalho de pesquisas, trabalho da ciência. E o Evangelho é muito claro e dá muito valor à ciência, dá muito valor. Os Espíritos, desde aquela época, davam muito valor às pesquisas, invenções, descobertas, porque isso bota à prova a inteligência do homem. E é importante que cada um use a sua inteligência. Cada um procure se melhorar a cada passo que dá. Senão, como eu já disse, o mais preguiçoso receberia o mesmo mérito daquele que mais trabalha. O mais ignorante do mais sábio. E isso não é justo, né? No livro dos Médiuns tem a seguinte frase bem interessante. Anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Tudo será dado, mas tudo será cobrado. E quando eu falo tudo, nós vamos até o finalzinho para entender isso aí. Porque tem gente que diz, mas eu pedi isso e eu recebi isso. Recebe-se na proporção daquilo que é necessário e daquilo que nós merecemos. Né? Eu estava brincando antes aí, dizendo, mas eu pedi para ganhar na Mega. Não, você recebeu braços fortes e pernas fortes para trabalhar. Às vezes, receber aquilo que a gente, como disse o nosso irmão Norberto, receber aquilo que a gente pensa que é bom, né? Não é o melhor. Deus sabe o que deve nos dar, apesar daquilo que nós pedimos. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como anjo vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vão ser recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, porque da boca para fora não adianta nada, né? Nem com arrogância, senão sereis abandonados às próprias forças. É tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Na segunda parte desse capítulo tem observai os pássaros do céu, onde diz, não acumulais tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, esse também é o Evangelho de São Mateus. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida. Nem de onde trareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Eu vos declaro, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como os lírios do campo. Eu estou resumindo um pouco, senão fica um pouco longo. E aí parece que isso aqui diz exatamente o contrário do que foi falado antes, né? Para não fazer esforço, para não acumular, para não guardar, para não fazer nada, para não se preocupar com a roupa, com a comida. Mas não é isso. De forma nenhuma não é isso. Quando Jesus diz isso, quando os evangelistas passam essas mensagens, eles se referem sempre, e isso é importante a gente sempre lembrar, porque sempre tem gente nova aqui, as palavras da época, os costumes da época, a intelectualidade da época, o que as pessoas da época faziam, falavam, como faziam.
Então, hoje, 2000 anos e pouco depois, nós temos diferenças daquela época. E tudo era por parábolas, para entender de conformidade com o que eles tinham condições de entender. Mas o que é a interpretação não literal? É a interpretação do que se quis dizer, não do que se disse exatamente. Senão, essas palavras seriam a negação de tudo que é trabalho, de todo o progresso. Era só ficar ali parado, pensando, deixando que caia do céu alguma coisa que não seja chuva. E isso é bem importante a gente ver que essa alegoria da providência, ela não deixa o abandono aqueles que confiam na providência. Mas ela não quer dizer que não é para fazer nada. Nós temos sim que planejar nossa vida, nós temos que trabalhar, nós temos que ter algum dinheiro para poder comer, viver. Nós temos que ter água, comida, roupas. Não é que nem naquela época. É bem diferente. Mas o que fala aqui é do excesso. O que fala aqui é daqueles que, tendo o necessário, o suficiente e um pouco mais de reserva, ainda querem mais. Mais do que conseguem gastar, mais do que conseguem comer, mais do que precisam para viver. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê, como for necessário. E de acordo com o nosso merecimento, mas o homem é insaciável. Muitas vezes não se conforma com o que pode ter, quer até o que é alheio. Isso a gente vê todos os dias, é só ligar a televisão, né? Então a providência deixa ele entregue a si mesmo. Em algum momento ele vai ter que dar conta dos seus atos, porque nós sempre temos que pagar as dívidas que nós fizemos, né? E os nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações geram dívidas ou geram créditos? Se gerarem créditos, ótimo. Mas quando geram dívidas, a gente vai ter que pagar. Hoje ou amanhã tem que pagar. Não tem o célebre ditado que diz que aqui se faz, aqui se paga? De uma certa forma, e às vezes não precisa ser nessa vida, né? Nós temos muitas outras, com certeza, e numa delas vai ser cobrada contínua. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. O nosso planetinha azul, a Terra, é um organismo vivo. Às vezes é difícil de entender isso, mas é. Nós precisamos do ar que nós temos aqui, precisamos da água pura, da terra cultivável. E olha como nós estamos nesse momento. As estatísticas nos mostram que aqui no Brasil, celeiro do mundo, nós temos mais ou menos 30 milhões de pessoas passando fome. É uma profunda injustiça, desigualdade. Significa que nós não estamos fazendo o nosso trabalho de casa. E nós pagaremos essa conta para a Terra, porque a gente vê hoje a questão climática bem diferente, né? Parece que uma vez as estações eram mais regulares. Hoje, tudo que o homem fez por ganância, e está fazendo, fez não, que bom se fosse no passado, está fazendo por ganância, por ignorância, por não acreditar, está vindo a conta na questão climática. E preocupa muito o que deixaremos para as próximas gerações, que também somos nós, né? Não dá para esquecer. O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos e para mim também que vou voltar? Então, isso é a questão de querer mais, de procurar ter mais do que realmente precisa.
fraternidade reinar entre os povos, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea necessidade de outro. Cada um, então, terá a sua parte, a parte que precisa para viver bem. Não acumuleis tesouros na terra. Não está falando de não tenha roupa, não tenha calçado, não tenha comida, não tenha um estoquezinho na despensa. Não está falando isso. Está falando em grandes tesouros, em tesouros, né? Eles são perecíveis. Acumulais no céu onde são eternos. Então, na cadernetinha lá de Deus, né? Tá tudo escritinho, como a gente imaginava quando era criança, aquele velhinho de barba branca, escrevendo tudo que a gente estava fazendo. Era assim que a gente acreditava, né? Então tá lá escritinho também, tudinho que a gente fez e o que a gente não fez. E lá também está escrito os tesouros que a gente está acumulando no céu. Quer dizer, os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes dentro da caridade, do amor. E aí, quando a gente fala em caridade e amor, não precisa falar mais nada, né? Isso inclui solidariedade, isso inclui todas as outras virtudes mais importantes de uma pessoa. Ligueis aos bens materiais no que importa, mas dê mais importância aos espirituais. E aí, como não dá para fazer leis a respeito da caridade e da fraternidade, essas leis têm que ser morais e estar dentro de nós. Porque quando não existe caridade, fraternidade, amor, o egoísmo impera. E na terceira e última parte desse capítulo, tenho: não vos afadigueis pela posse de ouro. É parecido com o que já foi falado. Não vos fadigueis, não canseis procurando e acumulando ouro, prata ou qualquer moeda em vossos bolsos. Não preparais saco para a viagem, nem roupa, nem calçados, nem cajado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao saíres dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Também é o Evangelho de Mateus. Para aquela época, isso aqui não tinha nada de estranho. Agora não dá para imaginar a gente saindo com a roupa do corpo, né? Não carregando nada, nenhuma moedinha, e bater na primeira casa e pedir pouso. Não é mais o nosso costume. Não é mais o nosso modo de viver. Então a gente tem que entender o que eles disseram, né? Que eram assim: Jesus disse aos seus apóstolos: vão anunciar a boa nova. Vão falar de Deus, vão falar da natureza, vão falar de Jesus, vão falar do amor, da caridade, vão falar da fé, vão falar. Não precisam levar nada. Vocês receberão. Se não receberem de um, receberão de outro. Naquela época, em muitos lugares, eles moravam em tendas, né? Também tem, nessa parte aqui também fala de tenda. Isso era bem o modus vivendo do Oriente naquela época, né? Que não é o nosso, como eu já disse. Se Jesus voltasse hoje, ele não podia dizer para os apóstolos deles: ponde-vos a caminho sem provisões. Não, ele tinha que dizer: olha, aluga uma casa, pega um hotel, leva dinheiro, leva um pouco de roupa. Ia ser, não sei, não consigo nem imaginar, né? Mas ia ser diferente, com certeza absoluta. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo.
Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Eles tinham uma meta, melhor dizendo, eles tinham uma missão. E com certeza absoluta, o céu estava ajudando-os a cumprir essa missão. Mas Jesus advertiu, está em Mateus, que se eles não fossem bem recebidos, eles simplesmente procurassem outro lugar. Não brigassem, não usassem de violência, não amaldiçoassem ninguém. Tchau e bênçãos, né? Vão procurar outro lugar. Que eles não perdessem tempo falando da boa nova para quem não era capaz de acolhê-los, dar água, comida, cobertor. Se eles não fossem capazes de acolher, eles não seriam capazes de entender as palavras dos apóstolos. Então foi isso o que foi dito aqui. E aí a gente tem que entender isso também voltado à religião, às religiões. Porque Jesus pediu para não constranger as pessoas que não quisessem recebê-los. E o Espiritismo diz mais um pouquinho, para nós não constranger ninguém em relação à religião. Muitas pessoas às vezes querem converter alguém, meio à força assim, né? Tentando explicar, porque se eu acredito, eu estou muito bem dentro da religião, filosofia e ciência espírita. Que o espiritismo são essas três coisas. Mas muita gente não. Então procura outras casas, outras igrejas, outros templos. E cada um tem a roupa que lhe serve. Cada um usa a roupa que lhe serve. Então, cada um tem o seu próprio caminho. Ninguém deve ser constrangido ao ponto de ter que mudar de religião. Cada um tem que procurar o que é melhor para si. Estamos chegando ao final. Antes de fazer a oração final, a gente vai pedir para os irmãos passistas, então, se reunirem para fazer a abertura do trabalho da noite de hoje, no passe. Enquanto isso, a gente termina esse capítulo. Antes de fazer a oração final, eu quero ler uma oração, que é uma poesia. Eu não sei o autor. E ela é escrita de várias formas, acho que a gente vê palavras diferentes de vez em quando. Mas eu peguei essa para trazer para vocês. Conversando com Deus. Então vamos nos imaginar conversando com Ele. Pedi forças e vigor. Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria. Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade. Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem. Deus me deu situações perigosas para superar. Pedi amor. Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores, Deus me deu oportunidades. Em suma, eu não recebi nada do que eu queria, mas eu recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Então, entendendo que nós recebemos o que precisamos e não o que necessariamente pedimos, nós vamos aqui agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos guias dessa casa, a todos que aqui estão, pela noite de hoje, pedindo mais uma vez ao nosso Pai que quando a gente buscasse alguma coisa,
a gente pudesse achar o que merece, o que precisa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que possamos voltar para os nossos lares revigorados, que as águas do ambiente sejam fluidificadas, que o nosso Mestre e Irmão Maior Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.